Diretamente do Núcleo Experimental, que é Rafael Nogueira. Aqui é o Júlio César. Diretamente do Núcleo Experimental, aqui é Felipe Toches. E aqui nós estamos com o elenco do Nome do Espetáculo. Júnior Duarte. Caio Scott. Carol Berres. E Ingrid Klug. Gente, a gente tá com esse elenco que é maravilhoso. Eu e o Felipe, a gente já assistiu no domingo passado e a gente se divertiu muito com essa... Porque assim, o musical já é incrível. Acho que vocês estão fazendo, vocês sabem disso, que é muito bom o musical. E vocês são muito incríveis também fazendo o espetáculo. Antes da gente começar a falar exatamente do espetáculo, eu quero que vocês se apresentem melhor para falar sobre o trabalho de vocês, falar a relação de vocês com o musical. Então, vamos aqui na ordem de novo que vocês se apresentaram. Fale um pouquinho sobre você, sobre como começou com o musical. O que você curte no musical também? Nossa, eu Júnior Duarte, né? Tá falando. Eu comecei minha carreira com teatro e não pensava em fazer musical, na verdade. E eu fiz Martins Pena no Rio de Janeiro. E eu estava terminando Martins Pena e começando um mestrado em arte contemporânea. E surgiu a oportunidade de fazer o Jovem Frankenstein no projeto de teatro musical da Unirio, com o professor Rubens Lima. E aí eu passei, ensaiando o Jovem Frankenstein, eu precisei substituir uma pessoa do The Book of Mormon. E aí foi onde eu conheci o Caio. Aí depois de lá a gente saiu do The Book of Mormon e a gente começou a pensar em o que a gente pode fazer agora, né? Então o nome do espetáculo surgiu logo depois desse processo do Frankenstein, do book. E foi quando surgiu a nossa produtora também, que é a Caju. E o nome do espetáculo foi o nosso primeiro trabalho com a nossa mão, assim, trazendo um espetáculo nessa loucura e entendendo como produzir e como estar em cena ao mesmo tempo. Sim. E essa relação que eu acho que o teatro musical ele tem esse lugar também de muita catarse, né? Que é esse conjunto de linguagens que você sai extasiado, às vezes não sabe nem porquê, por uma mais sensorial, assim, também, né? Tem toda a dramaturgia, a construção, e acho que é por aí, assim. Oi, aqui é o Caio. Então, pelo que o Júnior estava falando agora, o nome do espetáculo, na verdade, surgiu do nosso encontro no Book of Mormon, que nós fizemos durante um ano. Foi um processo de um ano e meio de ensaio, e mais um processo de um ano de temporada, mas que o Júnior não estava, o Júnior entrou depois. E eu já tinha, na verdade, você não falou isso, mas eu tinha guardado já há 2 anos no meu armário um livrinho que era um espetáculo chamado Edges, um musical da Broadway. Era off-Broadway, né, eu acho. E aí eu queria muito montar esse espetáculo. Eu fiquei com uma amiga minha, a gente queria ter montado e ficou por isso, assim, a gente nunca montou. E o Júnior falou, vamos montar alguma coisa. E aí eu falei, eu tenho isso. Aí peguei o livro, ele amou o espetáculo. E aí foi quando a gente chamou a Carol Berch, que está no elenco também. E que na época a gente fazia junto uma montagem universitária A Festa Selvagem, The Wild Party. E foi por aí que a gente se conheceu. E aí a gente começou a trabalhar junto com a Luísa Viana, que é outra atriz também que não tá no elenco, que nunca fez, na verdade. Fez Gabriela, fez Bibi. E tá em cartaz agora no Rio também com outro espetáculo. E aí foi nesse encontro que nós 4 nos juntamos e começamos a trabalhar em cima do Edges, que acabou que pelo destino a gente decidiu que a gente não ia montar mais o Edges. E aí foi quando o Júnior achou o Title of Show, que falava muito sobre esse processo que a gente estava vivendo no Edges, que era sobre criar um espetáculo. O espetáculo não era nosso, já existia. Só que a gente teve que versionar o espetáculo inteiro. A gente estava nesse processo de entender como que a gente vai fazer o processo inteiro, enfim, direção, tudo, captar dinheiro. E quando a gente leu o Title of Show, a gente falou, caraca, isso é exatamente o que a gente está passando. Então comunica muito com a gente. E foi quando eu corri atrás de comprar os direitos e que a gente começou esse processo que durou 2 anos e meio, atrás de captar, até a gente não conseguir captar e decidir, vamos realmente montar o Title of Show. E a gente chamou o Tawan para dirigir, que era o nosso amigo também, a gente trabalhava no Book of Mormon juntos. Sim. E foi, enfim, desse encontro que veio aí o nome do espetáculo. E que uma coisa que a gente gostava muito, porque eu acho que tanto o Júnior quanto eu, a gente começou no teatro e não no canto. Então, assim, eu fui fazer aula de musical sem saber cantar pela primeira vez. Aprendi a cantar fazendo musical já, nunca fiz aula de canto antes. E então a gente teve essa base do teatro, que foi um encontro que o nome do espetáculo acho que serviu muita gente também, que a gente gostava muito desse lado espetáculo do nome do espetáculo. Eu tô confusa, o que é pra eu falar? Fala um pouco de você, De quando você veio do Sul. Você é do Sul? Eu sou catarinense. Solo dela Todo meu, eu fiz ele só pra mim.
Não, que eu também sou do Sul, mas sou do Paraná, por isso. Pertinho. Pertinho. Vizinho. Você, que cidade? Rio do Sul. Rio do Sul, tá. Tu conhece? Eu já passei ali por perto, eu conheço, assim, não é estranho. É porque é estranho. uma cidade pequena. Não, cidade pequena, mas assim, geralmente o pessoal do Sul conhece do Sul ali, então é... É que ela é uma cidade pequena, mas que tem várias cidades pequenas em volta. É o núcleo das cidades pequenas. Peraí, sim, eu sei. É só um pouquinho de você sobre... Então, eu sou catarinense, e aí quando eu terminei o terceiro ano, eu comecei a fazer faculdade de Relações Internacionais, falei, que merda, não quero fazer isso. E aí, tipo, esses meses de faculdade, falei que eu não quero, eu vou pro Rio de Janeiro fazer teatro. Nisso eu entrei na Cal, e simultaneamente com a Cal eu sempre gostei muito de cantar. Aí eu tava lá xeretando o curso a mais pra fazer junto, né, porque a Cal era só 3 dias por semana naquela época. E aí eu comecei a curso de teatro musical. E aí nisso eu entrei e não parei mais, assim. Comecei a fazer teatro, fiz os 2 cursos de teatro musical que tinha na Cal. Fiz a montagem com o Caio, fiz Sefting, fiz montagem no Sefting também. E agora estamos aqui. No espetáculo. E você, Ingrid? Bom, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 18 anos. E foi uma brincadeira, assim. Por um acaso eu comecei a fazer teatro, eu tava numa escola de samba. Ai, posso contar essa história? Eu tava numa escola de samba, ensaio, vai ser muito rápido. Ensaiando, aí um cara olhou pra mim e falou, você quer carona? Eu conheci o cara. Você quer carona pra voltar pra casa? Eu falei, quero. Aí na carona ele me deu um cartãozinho dele, dizendo que no dia seguinte ia ter um curso de teatro, lá no Sated. Eu nem sabia o que era Sated, gente. Pra ter noção. Aí eu fui, não consegui dormir de madrugada, fui no dia seguinte... E aí eu fiz a minha aula de teatro com ele e ele sumiu da minha vida. Eu simplesmente não acho esse homem em lugar nenhum. Esse anjo. Enfim, comecei a fazer teatro num curso lá do Sated mesmo, um curso livre. E eu fui fazer faculdade, quando eu saí do terceiro ano, da escola, eu fui fazer faculdade de letras. E eu fazia faculdade de letras no mesmo campus de teatro lá na Unirio. E aí eu falei também, que nem a Carol, eu falei, não dá, que inferno, não quero. Mas tu fez mais do que eu, né? Eu quase me formei. Eu fiz, tipo, assim, 6 meses, e durante os 6 meses eu ficava jogando Mario no computador. Eu não, amiga, eu aplicava, eu lia. Ai, meu Deus, eu vou cair. Eu lia, enfim. Aí, no meio do caminho, eu fiz o Enem de novo. Eu me formei num profissionalizante de teatro, enquanto estava fazendo letras. E aí, saí, fiz o Enem de novo, aí entrei na Unirio. Tô me formando agora, gente. Obrigada. E a minha história com teatro musical é muito por acaso também, assim. Eu nunca sonhei em ser uma atriz musical. Eu nunca nem trabalhei tanto com musical. Essa peça, inclusive, é o meu primeiro musical profissional, porque os outros que eu fiz foram universitários. O Mambembe, eu fiz o Mambembe com o Rubens Lima Júnior também, lá na Unirio. E pra mim é um super prazer estar fazendo, principalmente com esse elenco. São uma joia, assim, pra mim mesmo. E foi o que o Caio falou, assim, a gente vai descobrindo que você canta no processo, no meio do caminho. Aí que eu comecei a fazer teatro, fazer aula de canto e tal, pra dar conta aí. Pegando esse teu gancho aí, me diz uma coisa de vocês. Vocês são pessoas que consomem teatro musical ou vocês começaram agora por causa desse processo? Não, acho que eu já consumia antes, assim, eu sempre gostei, mas era aquela coisa, eu quero fazer, mas eu não canto no sapateiro. Aí você fala, legal, sabe? Aí eu acho que a minha grande escola foi fazer com o processo do Rubinho, Sim. Que é 1 ano e meio de processo e é bem imersivo, né? Sim, muito. E aí você sai de lá assim, cara, eu sobrevivi aí. E aí você fala assim, acho que eu posso começar aos poucos ali, assim. Acho que a gente, quando decidiu montar o nome do espetáculo, só a gente achava que era fácil fazer. E aí, quando a gente chegou, que a gente versionou o texto, que a gente começou a ver, e aí a Ingrid falou, a gente falando assim, Ingrid, eu não canto, gente, a Susan fazendo, né? Eu não canto, gente, não sei o quê. Aí eu falei, cara, Ingrid, relaxa, a personagem nem tem muito solo, a personagem é super tranquilo, não canta nada e tal. Aí foram dividir as linhas, todas as linhas tortas são dela. As são as mais, vocês não têm noção. As mais tortas são as mais. Mas eu acho que assim, eu já consumi um pouco assim do teatro musical. Eu sempre gostei, assim. Eu, antes de vir pro Rio, eu nem sabia que tinha teatro musical. Isso que, tipo assim, quando eu desde a primeira série eu faço teatro na minha escola. Minha escola meio badauê. Eu sempre fiz teatro. Tipo assim, eu fiz saltimbancos, eu fiz várias peças de musical.
Quando eu cheguei aqui que eu fui entender que, eu fazia musical desde É curioso isso, porque eu consumia musical já, mas muito assim por consumir musical e não por querer fazer. Acho que eu nunca pensei em fazer musical. E é engraçado, porque a minha família ninguém consome teatro, nada. É uma coisa minha, eu queria o teatro. Eu levava minha família pro teatro. Eu chamava eles para ir ao teatro comigo, ver meus avós, para ver musical comigo. Sim. Mas eu nunca pensei em fazer musical, até fazer. E você, Ingrid? Eu também, eu adoro teatro musical, eu consumia teatro musical sem pensar em fazer. Eu pensei em fazer a primeira vez quando eu vi o Book of Mormon, que eu falei, caraca, eu queria ser foda aqui nesse teatro. Porque era uma coisa de louco, né? Eu chorava, eu fiquei emocionada, gente. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso fazer isso. Mas eu consumo bastante teatro, assim, em geral, né? Não só teatro musical. Acho que é importante pra todo artista consumir teatro, né? Sim. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes só pra dar uma explicada quem tá ouvindo, porque o nome do espetáculo é um musical da Broadway, né? O Tire Off Show, que é de 2008 e teve até pouquíssimas apresentações da Broadway. Acho que foi 101, 102 apresentações, uma coisa 102. assim. Eu acho que foi por aí, foi bem curta a temporada. Isso. Foi bem curtinha. Vocês, quando decidiram pegar o Tire Off Show e montar, vocês não ficaram assustados porque é um musical difícil de fazer. Porque não é nada fácil. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi um pouco do que eu falei. Eu acho que a gente nunca pensou, nunca foi uma coisa assim, não, vamos montar um musical. Porque foi uma coisa meio assim, a gente leu o texto e falou, meu Deus, esse musical comunica muito com a gente quer falar isso. Então acho que a gente não pensou em nada. A gente pensou, é difícil, não. A gente queria fazer. A gente vai se ferrar no meio do processo. Acho que não tinha pretensão de fazer uma coisa incrível, foda, difícil pra mostrar pros outros, entendeu? Foi mais o que a gente queria falar mesmo, aquilo, acho que foi isso. A gente queria muito falar o que o Tire Off Show fala e que em 2015, quando a gente começou com o projeto, falava muito e que em 2019 continua falando muito pra gente também. Assim, aproveita só pra quem não tá sabendo, não sabe o que é o Tire Off Show, né? O nome do espetáculo. Explica um pouquinho só do que é a história pra galera entender exatamente o que é. Quem que pode ir? São dois caras escrevendo musical sobre dois caras escrevendo musical e eles chamam duas amigas e um pianista e resolvem fazer do musical o processo de criação deles. Então, o espetáculo, ele se escreve enquanto ele está sendo feito. Foi o O contrário. processo de o processo de criação. Exatamente, é isso que eu quis dizer, gente. Obrigado. Não, mas dá pra entender. Não, porque assim, quando eu já conhecia assim, as músicas, já escutava, já assistia tipo, muito tempo atrás, aqueles bootleg da vida, né? Mas eu assistindo semana passada, percebi como esse espetáculo é um espetáculo bem difícil de fazer, tipo, porque a atenção voltada pra vocês quatro o tempo todo, né? Uma das coisas que é difícil é que, tipo assim, são 4 atores, São então 4 cada um atores. tem uma linha. Você Sim. não tem uma linha pra falar assim, vai ver. É tipo assim, cada um por si e você por todos, meu anjo. E eu acho que, na verdade, só foi entender isso que você tá falando depois que a gente tinha estreado, porque foi um processo muito assim. A gente foi fazendo, Não, talvez. foi no meio do processo de ensaio a gente percebeu o quanto A era gente difícil. Não, o quanto era complexo Aí a gente musicalmente. A gente É. percebeu. Musicalmente. É porque quando a gente percebeu. estreou, a gente começou a ver as pessoas falando com a gente, falando assim, gente, vocês estão o tempo todo em cena. E dá pra ouvir a voz de vocês quatro o tempo inteiro. Porque Sim. não tem coro, não tem orquestra, né? O pianista também tem que ser um pianista maravilhoso, porque ele tá com a orquestra nas mãos. E aqui em São Paulo é o Jorge, que está Maravilhoso. E lá no Rio era o Gustavo Tibi, que é também incrível. Enfim. E com a Suri, que é a Caterine, Caterine. Também que... Maravilhosa. Não, porque quando eu assisti domingo passado, até depois comentei com eles no dia seguinte, que pra mim, assim, a adaptação é incrível, tanto que eu quero que vocês falem um pouco da adaptação de vocês. E tem tanta referência agora do nosso teatro musical daqui, né, não da Broadway, mas é muita referência, é muita coisa ao mesmo tempo que, assim, o cérebro não para, tipo, tem que ficar captando as referências o tempo todo, e eu fui dormir com aquilo na cabeça que eu cheguei a sonhar, sabe? Eu ficava sonhando com as referências. E, assim, Foi real, ele acordou, a primeira coisa que ele falou no grupo foi, gente, eu não consegui dormir, eu tô com insônia, eu só fico Eu fiquei pensando. pensando em todas as referências musicais passando na minha cabeça, vocês cantando, eu falei, meu Deus do céu. Micros e programas é uma loucura. Não, é porque, assim, é muita coisa que acontece em pouco tempo. Eu acho que nem a gente tem tanta noção do que é, né? Acho que tem coisas que, tipo assim, a gente vê na terceira temporada, tipo assim, bater um acorde e falou, caraca, esse acorde é desse musical! É referência disso! É muita coisa. Não, por exemplo, aquela cena que vocês têm das plaquinhas, que vai falando das referências, fica pensando, gente, como vocês montaram aquilo ali? Porque é muito difícil montar aquilo ali. Não, pausa. Vocês já erraram aquela cena alguma vez? Já. Já. Não, já. Fazendo, não. Ensaiando. Ensaiando, Não, mas já sim. aconteceu do... Como é que é aquela parte que você tem que estender?
E Orfeu, Ah, o negócio não abria e ela ficou no Orfeu. Mas aí eu vi, Orfeu, abre, Cacilda, tá sobrando, aí você vai. Acho que foi a única vez, né? Acho que teve, não. É porque vocês não veem, né, os meus erros. Essa peça é tão fluida que até o erro pode entrar. A gente não, Total. o erro super funciona A na gente peça. assume muito quando isso acontece, Muito, assim, porque a gente tem... O texto dá essa liberdade pra gente, como é esse processo. Ontem o lápis do Caio voou. E ele precisava do lápis, eu terminei a cena, peguei, ele falando, eu falei, aqui, amigo, toma aqui. E ele pegou, porque cabe, entendeu? Sim, cabe, não é um grande problema, né? Sim. Não, mas dá pra ensinar falar, tipo assim, cara, essa não é sua fala, amiga, é outra É, fala. ela já fez Ela isso comigo. fez aqui em São Paulo, Não, É, só pra te ajudar, colega. Tá, mas agora uma coisa que é muito importante, que igual eu falei, a adaptação de vocês está, tipo, muito incrível, as versões. Eu quero saber como que foi o processo dessa adaptação, de achar os musicais daqui e citar, as pessoas também que vocês citaram, como que foi todo esse processo da versão? Então, foi um processo bem conjunto, acho que todo mundo pode somar com informações aí. A Ingrid não estava nesse processo, porque a Ingrid tem uma história em específica sobre ela, se ela quiser falar depois de como ela entrou no espetáculo. Não, é porque eu não tem a ver com a pergunta agora, então pode somar depois. Mas a Carol, o Júnior e a Luísa estavam desde o começo do processo, tá? O An também entrou em algum momento nesse processo aí, que foi que a gente tinha que versionar o espetáculo e a gente conversou muito sobre como vamos versionar esse espetáculo, porque é um espetáculo muito específico, né? Ele fala o tempo todo isso, ele realmente é muito específico lá dos Estados Unidos, de Nova York, né? Então, e daquele núcleo de pessoas ali. Então a gente tinha que entender, assim, a gente falou assim, partindo do começo, a gente tinha que traduzir o espetáculo, trazer pra cá o espetáculo, né? Sim. E aí o que a gente fez foi, a Berres fez uma tradução pro português, primeiro Do crua, jeito do jeito que era. E aí a gente falou assim, eu acho que eles não vão aceitar isso. Porque a gente vai ter. Porque a gente começou a ver que o espetáculo inteiro é construído em cima de referências. Então, E pra não gente. funcionaria aqui se a gente tivesse Deixasse Eu acho, deixado do jeito E aí, pra gente criar um espetáculo pra gente aqui, a gente teria que usar basicamente o esqueleto dele. E foi o que a gente fez. E a gente falou assim, vamos embora, vamos tentar, vamos ver se eles são muito legais, vão aceitar. E eles aceitaram tudo. Não existe nenhuma alteração que eles negaram nossa. Mas também, assim, a Eles gente fizeram fez... um glossário. Cara, a gente É, fez um isso, glossário. isso é Porque, tipo assim, a gente pegou todas as referências de lá, a gente falou assim, cara, pra eles conseguirem aceitar, a gente tem que mostrar pra eles A que essa equivalência. referência faz sentido. Então, tipo assim, eles pegaram... É uma atriz, mas é uma... Ah, eles falaram dessa atriz aqui. Tipo, o Dr. mas Reinaldo essa... é uma boa referência, você pode falar. É, tipo o Dr. Reinaldo. É uma Que era pessoa alguém que, muito tipo assim, é específico uma do pessoa meio muito deles. específica do meio, que não é exatamente ator, atriz, produtor, mas tá dentro do meio. Então, tem que fazer sentido com aquilo que eles estavam falando. Então, a gente fez um glossário de todas as pessoas. E Mas todas as vocês viram que referências. interessante? Vocês começaram a se inserir dentro do musical, estar no palco sem exatamente estar no palco. Exatamente. Exatamente. Então vocês viveram 2 vezes o processo de criação do musical no palco e antes dele. E ele fala sobre isso. Eu acho que aqui, traduzindo para nossa realidade, o nosso núcleo de teatro, se a gente for ver, é como se vocês tivessem escrito o musical do zero, de novo, e viveu exatamente o que os próprios autores viveram, aquilo, porque vocês colocaram as nossas referências, sabe? E isso não acontece no mundo todo, né? Porque o nosso núcleo de teatro tem referências totalmente diferentes do núcleo de teatro de fora. Eles vão consumir os de fora, a gente consome o nosso e o deles, né? Então, foi um processo muito duplo, né? Sim, e é muito legal você falar isso também, porque a gente viu as montagens que tinham ao redor do mundo e acho que não teve nenhuma montagem até hoje que trouxe para o país, né? Todas as montagens que tiveram foram as montagens com as referências de Nova York mesmo. A gente ia ser a primeira montagem na América Latina. Só que a gente estava com o texto desde 2015 correndo atrás de captação, que nunca aconteceu. E Choremos. Em 2017. Mais uma pausa. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia fazer, a gente usava isso, inclusive, como argumento, a primeira montagem na América Latina. E a gente descobriu que montaram na Argentina antes da gente. 4 meses antes. 4 meses antes. Antes montaram. E eu acho que eles também não trouxeram para a realidade argentina. Acho que eles mantiveram o texto mais a estrutura. E a gente deu muita sorte, assim, da parceria deles de aceitarem. A gente teve que fazer a nossa versão, traduzir a nossa versão para o inglês, mandar para eles para ver o que eles iam fazer, e eles só desejaram merda pra gente. Então, assim, Que bom. Não, porque assim, até assim, eu achei muito engraçado assistindo, porque
E tem muitas referências que é só a galera que realmente assiste muito musical, principalmente aqui no Brasil, aqui em São Paulo, igual vocês trouxeram também a realidade pra São Paulo, né? Vocês tiveram que adaptar pra São Paulo. Até depois eu quero que vocês falem da diferença do Rio e São Paulo aqui na adaptação, porque eu comecei a dar risada, porque assim, tinha coisas que eu só dava risada porque de repente eu vi que a outra galera assim, não vai muito no teatro musical, não conhece a galera aqui do meio, né? E eu como conheço, tenho muita amizade com muita gente, eu comecei a dar muita risada das referências de vocês. Mas então, falei só um pouquinho, como que foi essa diferença, então, de Rio e São Paulo? Que vocês tiveram que mudar alguma coisa? Porque vocês tiveram que mudar a referência de teatro, né? Alguma coisa assim. Uma coisa, só comentando o que você estava falando que me veio na cabeça, é que é muito interessante que eles falam muito tempo todo dessa coisa ser muito específica da versão do próprio espetáculo, mas é muito legal que eu vejo também pessoas que não são do meio musical, nem do meio teatral, e que ficam super tocadas porque independente de ter muita especificidade, o espetáculo, ele de uma maneira tem um apelo universal de pessoas falando sobre pessoas. Correndo atrás de sessões. Pois é. Então, foi legal receber retorno de pessoas que eram médicos e que não entendiam nada de musical, mas falavam, caraca, eu lembrei de quando eu tava correndo atrás do que eu acreditava e tal. E pra quem faz musical, tá correndo atrás de musical, acho que é muito mais especial ainda por causa das referências, né? Porque daí toca muito mesmo, né? Sim. Então é bem especial. E outra coisa legal também sobre a versão, que eu acho, é que como Júnior e eu também, a gente já tinha essas referências do teatro, a gente acabou trazendo isso, porque o espetáculo, originalmente na Broadway, ele é bem sobre musical. E aqui a gente quis trazer um pouco, também tem que falar de Nelson Rodrigues. Sim. Então a gente quis trazer coisas também do nosso universo, da nossa bagagem também, que eu acho que é interessante para criar esse espetáculo ser mais específico ainda. Como que foi então? Tem essa diferença? Quais são as diferenças? As maiores diferenças? Acho que os teatros, os críticos, as pessoas que a gente cita, né? A gente trouxe todo mundo. O Renan sempre foi. O Renan era... Isso que eu fiquei, depois me falaram que o Renan sempre foi. Mas eu achei que, sei lá seria o Riachuelo, alguma coisa assim. Não. A real é que, assim, a nossa referência, se a gente fosse pensar, porque o Renault pra eles é a Broadway. Eles usam essa referência como a Broadway. E se a gente for pensar, o lugar que traz as grandes franquias... Até o ano passado, né? Que são... outra pausa. Uma pausa dramática. Vamos saber agora como serão os próximos capítulos, né? Deus queira que tudo continue como está. Mais uma pausa. Mas aí, pra gente sempre foi... Tipo, a gente sai do Rio pra vir pra São Paulo pra assistir as montagens do Renault, pra assistir Mudança de Hábito, pra assistir o Wicked, que é o lugar que ainda consegue deixar o espetáculo em cartaz por... um tempo maior, né? Um ano, o Fantasma tá agora, um ano e meio. Então, assim, o que a gente tinha como referência Broadway na nossa cabeça, pra gente aqui era o Renault. Então, assim, cara, fazer o espetáculo no Renault pra eles é o auge da... Faz sentido total. E é o centro dos musicais. O Rio já deixou de ser o lugar dos musicais há muito tempo, né? Sim. Então eu acho que isso desde a nossa... Tá cancelado. Cancela. Então acho que até esse Renault também, por ser o Renault e por ser também, acho que ir pra São Paulo é tipo ir pro lugar onde tá os grandes musicais. Lá a gente fazia Net Rio, que era... que era de São Paulo. Aqui, que a gente usa como CIA da revista, lá era o Café Pequeno. Então, essas duas foram alteradas. Tem as referências de pessoas. Tem também as participações especiais da gravação também, né? Essa foi maravilhosa. Lá no Rio era Mariana Rios e o... E aquela Larissa Manoela. Aquela Larissa Manoela. Ela e o outro. O outro era o Tarek Pugina. Isso, Tarek Pugina. Que ele era o curador do sede da CIAS, lá na Lapa. E aqui é o Marco Griese. É até a versão que teve que mudar. Do Net São Paulo pro Net Rio. Essa foi a pior parte, a parte mais difícil. Que não tinha doutor que fizesse a gente cantar essa parte certa. Porque já tá acostumada com a outra. Os ensaios a gente se olhava e falava, meu Deus, qual é o nosso problema? São duas O que linhas tá só. acontecendo? São duas linhas. E agora vai mudar o nome do teatro, né? Vai mudar. Net São Paulo não dá? Sim. Sinto informar pra vocês, a gente precisa Claro. atualizar o Vou ter que roteiro. mudar a versão de novo. Pode começar a decorar agora a nova letra da música. Teatro Claro, a partir de janeiro. Não, janeiro depois tá parado. Mas é que vocês fazem mais apresentações, né? Isso que a gente tava falando dessas pedir pro A gente tem que Renault, chegar no né? Renault, gente. Eu acho, gente, no mínimo uma apresentação. Não. A gente recebeu uma mensagem de alguém falando assim, eu tava contando que vocês fossem pro Renault. Gente, imagina, a gente Ai, no que Renault, aquele palco inocente. enorme, gigantesco, nós quatro. Mas olha, a gente achava que a gente não conseguiria, não faria sentido a gente fazer um espetáculo, um espaço grande. A gente verdade. fez um teatro lá no Sesc Palco Giratório, no festival,
pra 600 pessoas. E foi Nossa, incrível. sério? Funcionou bem? Foi Muito. A gente não esperava, sensacional, foi tão interessante sensacional. fazer. É porque até um dos fatores que eu acho assim que não deu tão certo na Broadway, porque não é um musical da Broadway, tipo, não é um musical pra estar no Não, palco da não. Não, e Broadway. critica Né? também um pouco, né? Tem a guarda crítica também. E pra essa né? coisa do turismo, ele não é tão interessante porque não é Sim. tão visualmente, né? É um espetáculo muito específico. Então as pessoas turistas vão olhar e vão falar assim, que porra é essa? Pra que nós Eu vim aqui isso? pra ver, a gente fala, vem aqui pra ver um lustre caindo. Uma as roda crianças tocando gigante, bateria. um pneu gigante. A gente quer ver LED piscando. Quer ver? Com 4 cadeiras, aí 4 pessoas. Não tem que Mas é bom lembrar que esse foi o início do teatro musical mesmo, né? 4 cadeiras, 3 pessoas, e até galgar esse caminho de LED, muitas explosões. Era esse a premissa, né? O início de tudo. E por isso que os primeiros musicais, né? Para os ouvintes daqui também entender isso, os primeiros musicais que começaram a fazer essa crítica, essa metalinguagem de falarem de si mesmos, eles não começaram a dar muito certo. Lá no começo, lá atrás, o primeiro que foi feito, depois veio os produtores, que já estava um pouco melhor, né? O Tic Tic Boom, como era uma coisa mais autobiográfica, né? Ele também não explodiu exatamente por conta disso. O que foi o ponto de virada foi o A Chorus Line, né? Sim. Falando de quem vive o meio, né? Sim. E o Tired of Show, querendo ou não, por mais que ele não tenha uma projeção na Broadway como ganhou, historicamente ele entrou, né? Ele ficou bem marcante por ele falar exatamente desse processo criativo que nenhum outro musical tinha falado ainda, né? Então, inclusive, é legal falar que o historiador Rick Altman falou isso no livro dele, e essa importância do Tired of Show dentro do contexto histórico do teatro musical americano mesmo. Então, isso é bem interessante isso. E parabéns por vocês trazer pra cá, a adaptação maravilhosa de vocês, fazendo um ótimo trabalho. Não sei, você tem alguma pergunta? Eu queria saber uma coisa que até a Haire falou numa entrevista, de que como é um musical totalmente catártico, ela falou que ela não conseguiria fazer outros musicais olhando da mesma forma que ela olhava antes de fazer o Tired of Show. Como vocês acham que vocês vão começar a olhar o processo de ser ator sem estar vivendo o processo duplamente a partir dos próximos espetáculos? Primeiro vamos torcer que tenha o próximo. Exatamente. Esse é o começo de tudo. Uma pausa dramática. Uma pausa dramática. Muitas Uma pausas. pausa agora. O vampiro surgiu. Muitas. Filosófica. Pergunta. Eu achei difícil. 2 minutinhos. A gente coloca Porque faz muito sentido, né? Tipo, você estar num novo processo agora, não vivendo o processo. O processo, né? Porque o nome do espetáculo é muito nosso também, né? E agora o Caio acabou de ter a experiência de fazer um outro espetáculo nesse meio tempo, que é uma peça argentina chamada Como Se o Trem Passasse, que ele fazia um cara de 20 anos com deficiência intelectual que tinha idade mental e comportamental de uma criança. Então, assim, acho que você pode desenvolver um pouco mais essa pergunta do que a gente, mas realmente é difícil até você... Até porque a gente passou muito tempo fazendo, né? Sim. Tipo assim, a gente percebe hoje que, assim, querendo ou não, o tempo de ensaio não é tão longo quanto a gente gostaria que fosse, né? Quanto tempo foi o processo todo de vocês? 2 meses. De ensaio? Não, mas ensaio. assim, de ensaio efetivamente, né? Porque a gente já tinha todo o processo antes da criação junto com a gente. Sim. Então a gente tinha muita propriedade pra falar sobre os personagens. Mais ou É. menos. Mais ou menos. Eu cheguei, eu li o texto e falei, É. que porra é essa? Que nem ela fala no solo dela. A história que eu ia falar aquela hora é isso, que a Ingrid, ela entrou, a gente começou a ensaiar numa segunda-feira. Eu não passei na A audição, Ingrid tá? entrou. Eu queria dizer isso pra você. A Ingrid entrou domingo, Mas ela eu foi vou chamada contar domingo e segunda-feira a gente começou a ensaiar. E no sábado ele me ligou falando que eu não tinha passado. Isso não precisava falar. Ainda vou falar por quê. Porque eu e Carol éramos parecidas. É mole. Mas é verdade. Eu li o texto benzão e ele me manda uma dessa. Filho da mãe. E foram várias Susans antes, né? Foram 3, né? Que nunca fizeram. Que né? nunca fizeram, né? É engraçado, você é a única Aqui, personagem você não mesmo. que teve que sair mais de uma vez. Que entrou ainda. E qual era esse critério para vocês selecionarem os personagens? Então, o primeiro critério, na verdade, foi a afinidade. A gente chamou as pessoas. Que o Júnior estava junto comigo desde o começo. A Débora... A Larissa Manoela estava ocupada. Exatamente.
exatamente isso. Mas tentou com ela, mas não fez. Mentira. A Beth... Mentira, eu não sabia nem que eu ia ter que cantar, gente. Que eu cheguei na casa do Caio, li 2 cenas, li o Sai Vampiro e li o Meet and Greet. No telefone, Não, foi? só no telefone. Li minha chamada lá de telefone. E ele falou, é isso. Eu falei, pô, obrigado então, valeu. Mas mentira, você sabia que era um musical. Não, eu sabia que era um musical. Mas você achou que era um musical Eu achei que era um musical. infantil. Eu achei que era a Dona Cagada. Eu achei. Você viu a Peppa Pig? Quando começaram os ensaios, eu falei, gente, acho que não é, não. A Peppa Pig é minha, tá? Eu tô achando que não é musical cagado, não. Eu tô achando que eu vou ter trabalho pra caralho aqui. Tenso. E eu não entendi muita coisa do texto, eu ficava, gente. Eles me explicaram, porra, me pegaram pela mão. Te deram gostar? Não me deram. Acho que a Ingrid só entendeu quando estreou, né? Mais ou menos. Amigo, algumas coisas. Terceira temporada. Algumas todo o processo coisas. dele, né? É muito doido, isso é muita referência mesmo. Não, muita referência, igual eu falei. Eu fiquei doido quando é muita E referência. tem coisas que eu fico me perguntando até hoje. Eu Olha falo assim, quem gente. chegou. Hello, Jorge Godoy chegando. Vocês não sabem, tipo, eu acho que o Jorge Godoy que é a única pessoa fora da equipe que jamais gravou mais podcast com a gente. Verdade. Já gravou bastante. É verdade. E o Jorge, interessante que o Jorge é o primeiro pianista que não tá desde o começo com a gente. Primeira pessoa que não tá desde o começo com a gente no processo. Ah, sim, é que entrou agora, né? Não vi Primeira ainda. pessoa que não é Que arrasou. Tivemos Baby. 3 ensaios. 3 ensaios só. 3 ensaios, gente. 3 ensaios. 3 ensaios, ele arrebentou. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Jorge, então. Lá vai. É uma pergunta que eu queria muito fazer. Ai, meu Deus. Como que é pra você ter uma cena, ter falas? Porque o Jorge, assim, ele é uma pessoa que falaram assim, que ele canta muito bem e tudo mais, só que ele se esconde. Falou essas coisas? Bia Lute. Fala que canta muito bem, que pessoa incrível no palco, mas nunca vi ele atuando, nunca vi ele cantando. Então como é você ter um personagem que tem umas falas? Ah, pra mim é muito diferente, né? Porque eu não faço isso que eles fazem, né? Pra mim é outra coisa. Mas pra mim, ao mesmo tempo, também é maravilhoso, que eu já entro na minha, eu mesmo, diariamente, sabe? Nervoso. Mas é diferente, né? É outra coisa. Mas você tá confortável assim. fazendo? Agora eu tô. Na primeira semana eu não Porque no tava, domingo não. que eu vi no domingo passado, eu vi que você não tava muito confortável. É, não tava. Agora eu já tô. Essa semana eu já tô. Vamos mentir. Você me conhece. Né? Eu tô confortável em outras coisas. Mas agora eu já tô. Mas é porque quando eu vi ele, né, dando as falas e tudo mais, eu falei, nossa, não tá confortável fazendo isso. Mas agora eu estou melhor, né? Não, eu imagino que sim. Vai se acostumando, né? Você bem que agora tá quase no final, né? Se você acostumar no final. Se eu acostumar, vai acabar, né? E ele falou que o pianista é bem parecido com ele, né? Que é bem... Eu sou bem assim mesmo. Né, Susan? Não, mas eu não erro igual a Susan, não. Deixar claro. Mas acho que é isso, né? Porque vocês precisam, né, se ajeitar, né? Se preparar, se aquecerem. Então é isso, né? Mas obrigado por vocês gravarem com a gente. Vocês são incríveis mesmo. Tipo, espero que volte pra outra temporada, porque precisa voltar. É muito bom, é sério. O espetáculo tá muito bom. Vocês são incríveis. Parabéns pra vocês, viu? Vou tá ouvindo? Ainda vamos levar pro Renault pra fazer, né? Umas campanhas aí, vamos levar pro Renault, né? Mas é incrível, né? Se enrolasse, né? Tipo, terminar. Porque o musical fala isso. Já ia ser assim, ó. Obrigada. Porque o musical. O Teatro Renault agora tá sendo alugado pra eventos, né? Então podia ser um evento, né? Tipo, a apresentação. Não sei, vocês estão ouvindo aí? Né? Alguma empresa disponível. Quem sabe, né? Vamos fazer uma campanha aí. Mas beleza, então obrigado novamente. Obrigado. Sucesso. Valeu. Valeu.